O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Moisés surge no livro de Êxodo como uma figura de Jesus, o libertador do seu povo do jugo de Satanás. Se você lê os evangelhos, deve se lembrar de que o rei Herodes mandou matar os meninos na tentativa de livrar-se de Jesus. A mesma estratégia usada por Satanás ao inspirar Faraó a eliminar os meninos hebreus. Mas Moisés escapou da morte e mais tarde nós o encontramos casando-se com Zípora, uma mulher gentia cujo nome significa passarinha, algo pequeno e insignificante. Paulo também descreveu a igreja, a noiva de Cristo, como insignificante aos olhos do mundo. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1. A libertação do povo no Egito aconteceu por meio de outra figura de Cristo, um cordeiro sem defeito sacrificado na instituição da Páscoa. O seu sangue aplicado ao batente das portas das casas dos hebreus seria a garantia de que a morte não entraria ali quando o juízo de Deus caísse sobre todo o Egito. Depois, em outra figura representando o crente associado a Cristo em sua morte, nós vemos os hebreus passando pelo fundo do mar, um lugar de morte, e saindo triunfantes e salvos do outro lado. Porém, ainda em um deserto a caminho da terra prometida. O deserto é uma figura do mundo, onde o cristão se encontra depois de salvo por Cristo. Assim como ocorre hoje com o crente em Jesus, em sua jornada rumo à pátria celestial, os hebreus eram guiados por Cristo, representado na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Em sua carta aos Coríntios, Paulo explica que todos comeram do mesmo alimento espiritual, referindo-se ao maná, que caía do céu e era uma figura de Jesus, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Isso está no capítulo 10 de 1 Coríntios. Chegamos ao Monte Sinai, e ali Moisés é uma figura de Cristo como mediador entre Deus e os homens, e também como profeta. Em Deuteronômio, Deus disse a Moisés, referindo-se a Jesus: levantarei do meio de seus irmãos um profeta, como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Deuteronômio 18:18. E no Evangelho de